Tem bomba do Bruno Andrade? Solta a bomba aí. É pra soltar a bomba? É pra soltar. Então solta a bomba aí. Vai. O timing foi melhor dos... Mas é bom. É O bom. que aconteceu, Bruno Andrade? Não, e olha que foi mesmo, eu não vou dizer que caiu no colo porque eu fui atrás, mas só fui atrás porque o Felipe lançou aí o nome do José Martínez e eu pensei comigo, pera lá, eu fiquei de conversar com uma pessoa que tem muito acesso ao Martínez para tentar entender algumas situações atuais. Eu tinha esquecido de fazer isso, o Felipe colocou o nome agora na live, chamei essa pessoa, então tenho aqui informações importantes sobre José Martínez, ex-Corinthians. O Martínez está no processo de recuperação, né? Fez a operação do ligamento do cruzado do joelho, só volta a jogar no fim do ano, mas ele já foi procurado na semana passada por 2 clubes da Major League Soccer e pelo Vasco. Ou seja, a bomba aqui é que o Vasco tem interesse na contratação do José Martínez e seja para a Major League Soccer ou seja para o Brasil, no caso o Vasco, a ideia é que esse acordo aconteça o quanto antes para que ele já no novo clube se recupere e faça o processo de transição. Ou seja, a ideia do Martínez é, mesmo ainda lesionado, fechar com um novo clube para depois não ter que correr muito atrás em relação ao tempo perdido. Então a MLS quer o Martínez, assim como o Vasco, e ponto importante, se porventura ele fecha com o Vasco, ele continua recebendo aquilo que foi acordado com o Corinthians, ele não deixa de receber os 30% dos salários de 2026. Não custa lembrar, ele tinha salário até dezembro de 27, ele abriu mão, nessa negociação com o Corinthians, o salário de 2027 foi colocado de lado, o que ficou acordado foi o pagamento de 30% dos salários restantes de 2026, no caso até dezembro, e o Corinthians arcou com os gastos da cirurgia que ele fez recentemente. Esse valor, até o fim de dezembro, ele continua recebendo do Corinthians. Isso não vai ser apagado. Se ele assinar com o Vasco ou com a Major League Soccer, mas a informação é essa, José Martínez corre contra o tempo para fechar já com um novo clube e fazer um processo de transição. Ou Major League Soccer, Estados Unidos, ou o Vasco da Gama de Renato Gaúcho. Quanto que é o período que vai durar a recuperação? Se foi uma lesão de ligamento, é 8 a 10 meses. 8 meses. 10 meses. Então ele só volta a jogar no ano que Só vem. pro fim do ano, então. Fim do ano que vem. Mas é o Vasco atrás dele, então. Isso é uma bomba. O Vasco tá procurando um jogador nessa posição, né? O Renato quer um jogador que é volante e que é zagueiro. Tanto que o Arboleda é um dos jogadores que o Vasco sondou. O Arboleda toparia abrir negociações. O Renato já tinha dado o aval para a contratação, a negociação do Arboleda, mas aí o São Paulo brecou. Estou falando disso da última janela, tá? Não é nada agora. Não é agora, tá? Nada agora. Isso é da última janela, porque muitas vezes se confunde, né? Parece que estou trazendo aqui uma negociação que está em andamento. Não, há o interesse, vamos ver agora quando ele ficar livre no mercado, mas o Renato busca um volante com essa característica mais marcador. O Thiago Mendes é um segundo volante que sai, tanto que está fazendo gol. Mas o primeiro volante é o que o Vasco procura e também zagueiro. Ele tem usado mais o Hugo, né? Hugo Moura. Colocou no time. E ele, no final de semana, ele deu uma declaração que repercutiu bastante também da adaptação desses jogadores de fora do país. Equador e Colômbia, né? Ele Equador falou e Colômbia. No caso do Martínez, não sei se ele coloca nessa conta, mas é venezuelano, certo? Sim, é porque da Colômbia que ele trouxe a informação. Era em relação ao Inestrosa? Foi por isso? Inestrosa, é porque ele falou que eles erram muito, né? E repercutiu até de uma certa maneira positivamente, né, na Colômbia que eu estava vendo, porque traz uma reflexão no futebol de lá de como os jogadores, às vezes, saem despreparados. E acontece no Brasil. Mas o Renato Gaúcho é um cara que sabe muito, né? Então, o Inestrosa é um cara que o Vasco pagou caro e ainda não se adaptou, né? E outro, o Inestrosa foi um dos destaques na fase inicial da Libertadores no ano passado. Sim. Outros times queriam o Inestrosa também. O Renato Gaúcho também falou do Gomes, né? Que é um ponta muito bom, que ele tenta e erra muito, mas ao mesmo tempo é um jogador importante, sabe? Cabe ao Vasco adaptar ele da melhor forma possível. Martínez é outro que não merece tanta repercussão, mandou aqui o Xícara. O Xícara também tá numa corneta lascada. Ele pode se candidatar a editor-chefe da live. Cadê o Xícara? A informação, minha Xícara. Descomprometido dentro de campo, não tem passe. Olha aí, ó.
Aquela palavra bendita já foi dita no chat aqui. Qual é? Bagre? Bagre. Não, também não. Martins não é bagre, não. Martins não é bagre. Eu acho que ele chega, se for contratado, para ser titular no Vasco. Ah, é? Não tenho tanta certeza. Salve, salve família vascaína! E vamos falar um pouco sobre mercado da bola. Vimos aí um trecho do programa Fala Fonte da ESPN, onde o Bruno Andrade aí, jornalista esportivo, trouxe em primeira mão o interesse do Vasco no volante José Martínez, volante venezuelano aí, ex-Corinthians, né? Jogava pelo Corinthians, sofreu uma lesão de LCA e está se recuperando aí, volta a jogar no final do ano. Segundo o Bruno Andrade, 2 clubes aí da MLS e o Vasco procuraram o volante. Então o Vasco demonstrou interesse aí na contratação do Martínez, que se recupera de lesão e deve jogar aí no fim do ano. E o Vasco já se adiantou aí para tentar aí a contratação dele. Ele que quer resolver a sua situação enquanto se recupera de lesão para já fechar aí um pré-contrato com algum clube. E então o Vasco tenta se adiantar já para fechar aí um pré-acordo com o Martínez, que se recupera e pode aí pintar no Vasco nesta próxima aí janela de transferência. E além do Martínez, também temos aí a situação do Arboleda. O Arboleda que foi também procurado pelo Vasco na última janela de contratação, essa janela agora que fechou há pouco tempo, a janela nacional, janela doméstica, onde o Vasco poderia contratar um jogador que atuasse no Brasil. E o Arboleda já vinha numa situação um pouco complicada aí no São Paulo, querendo se desligar do clube, e aí o São Paulo está encaminhando aí a rescisão do Arboleda, que não deve mais jogar no São Paulo. O Vasco procurou o atleta na última janela, mas o São Paulo não quis negociá-lo. É uma situação um pouco mais difícil, porque eu acredito que o São Paulo não quer perder o Arboleda para um outro clube rival, um clube que atua no Brasil, porque iria reforçar o Vasco. Sem contar que o Arboleda era um jogador titular da equipe do São Paulo. Então seria um baita reforço aí para o Vasco, um jogador de nome, um jogador já adaptado ao Brasil, que chegaria ao Vasco aí para ser titular. Então o São Paulo faz jogo duro, deve fazer aí a rescisão do Arboleda, mas não quer negociar o Arboleda com o clube brasileiro. Então o Vasco já se movimenta aí no mercado para a próxima janela de transferências e tanto o José Martínez, volante aí ex-Corinthians, como o Arboleda podem pintar no Gigante da Colina, rapaziada. Seriam 2 baitas reforços aí, 2 jogadores de alto nível para o Brasil que chegariam aí para subir o patamar do Vasco. O Renato Gaúcho aí, como foi dito, deseja aí um volante de mais peso, né? Um volante que chegue para melhorar aí a qualidade, a equipe titular do Vasco. Hoje ele conta com Barros, com Hugo Moura, mais 2 jogadores que ainda não se firmaram nessa posição. Então o Martínez seria aí aquele cão de guarda, pitbull aí que o Renato gostaria de contar. O problema é que ele só volta a jogar aí no final do ano. Já o Arboleda acabou aí tendo problemas no São Paulo e pediu desligamento, disse que não joga mais na equipe paulista e se pintar no Vasco também seria um grande reforço. O Vasco que sempre precisa de bons zagueiros, né? E um zagueiro como o Arboleda aí cairia como uma luva na equipe do Vasco, rapaziada. Então, é uma contratação difícil, mas o Vasco vai se movimentando aí no mercado, a janela vai abrir novamente aí no meio do ano e o Vasco com certeza vai trazer alguns nomes aí para fortalecer esse elenco que o Renato já conta. Ele que disse que o Vasco vai ter que trazer aí pelo menos 3 a 4 jogadores para chegarem, jogar e assumir a posição de titular na equipe do Vasco. Falou com o presidente Pedrinho e cobrou essas contratações. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Então, me fala vocês aí o que é que vocês acham desses 2 nomes no Gigante da Colina. Quem sabe, pelo menos um deles não pinte aí nos próximos meses com a camisa do Vasco, rapaziada. Deixa nos comentários o que é que vocês acham da contratação desses 2 jogadores, se eles seriam úteis aí para o Vasco, principalmente o Martínez, que se recupera de uma lesão no joelho,
mas que mostrou qualidade aí enquanto atuou pelo Corinthians. Essas foram aí as últimas atualizações do mercado da bola do Vasco. À medida que novas notícias cheguem, nós vamos atualizar vocês sobre tudo. Se gostou do vídeo, se gosta aqui do nosso trabalho, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho da notificação. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas!